é importantíssimo o que eu vou dizer. Eu sei que muitos vão ignorar o que eu vou falar. Bolsonaro passou a se envolver com lideranças, mesmo que evangélicas, que são falsos profetas, mercenários, como disse o profeta angolano, que essa união do presidente Bolsonaro com lideranças religiosas caídas, que só pensam no dinheiro, isso iria também atrapalhar a sua reeleição. Se envolver com mercenários da fé é um mal a menos, Porém, veja essa imagem aí. Bolsonaro foi visitar a Índia. Ele participou de rituais pagãos e fez a purificação do hinduísmo dentro do maior templo hindu do país da Índia, rezando, derramando água consagrada a um dos ídolos pagãos daquele país. Nessas fotos ele está se consagrando à deusa hindu Nikanti Varni. Olha essa imagem aí. O presidente Bolsonaro, que várias vezes afirmou que Deus, o Criador, é o Senhor dessa nação, vai em outro país e se prostra, faz rituais e reverencia deuses falsos. Olha aí nessa imagem, ele fazendo reverência à deusa Varni. Eu sei que é difícil para vocês entenderem, é duro falar, mas Deus, ele não tolera idolatria. Deus não divide a glória e a honra dele com ninguém. Ou Deus é o Senhor dessa nação e o representante da nação tem Deus, o Criador, como Senhor da nação, ou ele faz como os comunistas que querem entrar, que não se envolvem em religião. Tudo isso para quê? Para buscar alianças para o Brasil. Mas foi uma visita diplomática, para estreitar relações e alianças? Bom, vocês sabem o resultado das alianças do povo de Israel com outras nações pagãs, e salientando que em nenhum desses flertes que o presidente teve com ídolos pagãos, você não vê a primeira-dama Michele junto. Não sei se ela alertou ele ou não sobre os perigos dessa junção. Uma hora ele se batiza no Rio Jordão, outra hora está na Catedral da Aparecida. Outra hora está na Índia cultuando e se consagrando a deuses hindus, como essa deusa aí, a Varni. Eu estou falando isso pelo amor e pelo bem que eu tenho pelo presidente Bolsonaro. Como diz o ditado, quem avisa, amigo é. No dia 24 de outubro, Bolsonaro tirou essa foto, está no Instagram oficial dele. Ele fez a seguinte declaração: compartilho com os sacerdotes católicos do Brasil inteiro que no dia de hoje, na capela do Palácio do Alvorada, realizei a seguinte oração de consagração. Rainha dos céus e da terra, como chefe da nação brasileira, renovo aquele pedido que um dia vos fez a Redentora Princesa Isabel. Seja a Senhora a suprema governante desse país. Se o Brasil for vosso, e por este ato assim o consagro, será uma nação cujo Deus é o Senhor, porque vós sois inteiramente de Deus. Encaminho esta mensagem com muita humildade àqueles sacerdotes que em suas santas missas públicas ou privadas, caso assim desejarem, apresentem a Deus esta humilde e confiante consagração à Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, Brasília, 24 de outubro de 2022, dia de São Rafael. O presidente Jair Bolsonaro entregou a suprema governança da nossa nação à Rainha dos Céus. E ainda ele diz que o Brasil será uma nação cujo Deus é o Senhor. Peraí, se ele consagrou o Brasil à Rainha dos Céus como a suprema governante do nosso país, Deus não pode ser o Senhor desse país. Primeiro porque, infelizmente, o nosso querido presidente Bolsonaro consagrou o governo, entregou o seu governo à Rainha dos Céus. Nas Escrituras Sagradas não existe uma Rainha dos Céus que esteja sentada ao lado de Deus e de Cristo. E eu pergunto a teólogos católicos, teólogos evangélicos, que rainha é essa? A Bíblia não fala em nenhum lugar que existe uma rainha nos céus. O que as Escrituras dizem é que existe um Deus que é o supremo Criador e Jesus, seu Filho, que é o nosso Rei e Redentor e Salvador. Então, se a Bíblia não diz que existe uma rainha nos céus junto a Deus e a Cristo, o presidente Bolsonaro consagrou o governo do Brasil a quem? A qual rainha? É triste dizer isso, mas eu vou falar aqui como cristão bíblico que sou. Ele feriu o que diz Isaías 42:8.
Deus não divide a glória dele com ninguém e nem com imagens esculpidas. Quando Bolsonaro entregou o país a uma rainha dos céus para ser a suprema governante dessa nação, ele tira Deus, o Todo-Poderoso, como Senhor desta nação, desse país. E quem que é essa suposta rainha dos céus? A única rainha dos céus que existe é uma deusa pagã, Semiramis, mãe de Tamuz, que os israelitas já faziam sacrifícios e consagrações a ela. E o que Deus disse? Estão me provocando? Não, estão provocando a si mesmo para a sua própria vergonha. E por esse ato do presidente, ele pode ter estragado o plano de Deus para ele mesmo e para o Brasil, provocando a ira do nosso Deus contra a nossa nação e contra o nosso povo. Compreende a gravidade disso que eu estou aqui trazendo para vocês? Você que é crente de verdade, você que sabe que Deus tem aversão, repugnância e abomina a idolatria e não divide a sua glória com outros deuses. O Brasil foi entregue a Semiramis, que em várias culturas pagãs tem outros nomes, como por exemplo Astarote, Ísis, Afrodite, Vênus, Réa, Cibele, Diana, Têmis, Lilith, Artemis, Axera, Devaque. Semiramis é adorada em muitas culturas. A mãe Semiramis é figurada como a rainha dos céus, com o filho Tamuz nos braços. E no catolicismo, Semiramis, ela foi introduzida sendo a Virgem Maria. Semiramis está disfarçada no Brasil como Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus, que é adorada pelos católicos como rainha dos céus. Eu disse que a partir do terceiro século, deuses pagãos foram introduzidos no cristianismo. E essa rainha dos céus, que o presidente Bolsonaro consagrou o Brasil como suprema governante desse país, não é a Maria Virgem da Bíblia, a mãe terrena de Jesus, que está na sepultura aguardando a ressurreição como todos os outros seres humanos, tá? Essa rainha dos céus, nessa foto aí que vocês estão vendo, não é a Maria, mãe de Jesus, é Semiramis. E eu desafio qualquer padre, bispo, arcebispo, até mesmo papa, me provarem que Maria, mãe de Jesus, subiu dos céus e está reinando nos céus. Isso é mentira, é heresia. Infelizmente, o Brasil, o seu governo, foi entregue a Semiramis. E ainda, Bolsonaro fez a oração dessa segunda foto que está aqui, que é a oração da Dona Senhora da Conceição, Aparecida, né, rainha e padroeira do Brasil, que é apenas mais um disfarce da deusa pagã Semiramis, Astarote, que é citada muitas vezes na Bíblia. Tá? Deusa que trouxe muitas mazelas e desgraças ao povo de Israel. No céu existe só um Deus e um mediador, como diz em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Infelizmente, o nosso querido Bolsonaro entregou o Brasil à idolatria. Infelizmente, o nosso querido Bolsonaro entregou o Brasil à idolatria. Quando o presidente fez esse ato de consagração e pedindo que a rainha do céu seja governante do Brasil, ele pode ter incitado a ira de Deus contra nós. E qual é essa ira? É o governo Lula e do Alckmin. E vocês todos sabem o que vai acontecer se esse governo Lula-Alckmin entrar. Então vocês podem ter certeza que se o presidente Bolsonaro não se arrepender, a ira de Deus sobre nós será o governo que vai entrar. Eu quero que esse vídeo chegue ao presidente Jair Bolsonaro, que pastores que o receberem em suas igrejas façam esse vídeo chegar ao presidente. Se ele quiser virar a chave e livrar o nosso país do comunismo, o presidente Bolsonaro ele terá que vir a público e rede nacional desfazer essa oração e essa consagração do país e do governo a essa rainha dos céus, uma deusa pagã, uma deusa Semiramis, deusa maligna do sincretismo religioso que está implantado em todas as culturas pagãs. O presidente Bolsonaro deve se humilhar a Deus, o Senhor Jeová, e falar em rede nacional que o único Deus verdadeiro dos céus e da terra é Jeová, e o único Rei dos céus é Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, que é o Rei dessa nação, e essa nação não pertence a outros deuses, e não existe essa tal de rainha dos céus, coisíssima nenhuma. Caso contrário, daqui para frente, o Brasil entrará em um grande colapso total,
por essa entrega do país e da nossa nação para idolatria e falsos deuses. Uai, seu app de vídeos curtos.